Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões sobre funções trigonométricas para a gente aplicar tudo aquilo que vimos na nossa aula 8 de trigonometria. Trabalharemos aqui com domínio, período, imagem e também com gráficos nas funções seno e cosseno, que são as funções que a gente vai ter que trabalhar com gráficos aqui. Veremos como encontrar a função através do gráfico e também como esboçar o gráfico dessas funções, tá ok? Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e acesse o material dessa aula que contém o enunciado das questões que serão resolvidas. Vamos lá! Na primeira questão, precisamos encontrar o domínio, o período e a imagem de cada uma das funções. Na letra A, a função é f de x igual a 4 menos 5 vezes o seno de 8x menos 3π. Tanto na função seno quanto na função cosseno, domínio, período e imagem é igual. Se aqui eu tivesse um cosseno ao invés desse seno, seria o mesmo domínio, o mesmo período e a mesma imagem, tá ok? Então vamos lá, como é que a gente faz para encontrar cada uma dessas coisas? O domínio é o conjunto dos reais. Eu posso dar qualquer valor para x que ele tem seno e teria cosseno se fosse cosseno aqui. Qualquer ângulo tem seno e cosseno, maravilha. O período eu encontro dividindo 2π pelo módulo de k, que é o parâmetro multiplicativo do ângulo, né? Que é o número que está multiplicando o x. Então aqui fica 2π dividido para módulo de 8. Se fosse menos 8 vezes x aqui, eu pegaria o módulo de menos 8, que dá o mesmo 8 positivo. Então, 2π sobre 8, eu posso simplificar o 2 com o 8, fica π sobre 4. Esse é o período da função que nós temos na letra A. A imagem, tanto na função seno quanto na cosseno, é o intervalo que vai de A menos B até A mais B. Quem é o A? É o parâmetro aditivo da função, o número que está somando ou subtraindo ali o teu seno ou o teu cosseno. Temos aqui o 4 positivo, esse é o A. O B é o parâmetro multiplicativo da função, o número que está multiplicando o seno ou o cosseno. Aqui temos menos 5 vezes seno, então o B é menos 5. Como que vai ficar o A menos B? 4 menos o B, como o B é menos 5, fica menos 5. Beleza? Até A mais B. 4 mais menos 5 fica 4 menos 5. Quanto dá 4 menos 5? Dá 9. E quanto dá 4 menos 5? Dá menos 1. Aí você tem que ordenar do menor para o maior, tá? Quando isso acontece do A menos B ser maior que o A mais B, você tem que ordenar, tem que trocar a ordem dos dois para ficar do menor para o maior. Então, é o conjunto formado por todos os números que estão entre o menos 1 e o 9. Qualquer valor que a gente coloque para o x dessa função, o y dela sempre resulta um número que está entre o menos 1 e o 9, incluindo os dois que são os pontos máximo e mínimo ali que a função atinge. Maravilha! Agora na letra B a função é f de x igual a 3 menos 2 tangente de 4x menos 3π. A função agora é função tangente. Na função tangente, o domínio não é o conjunto dos reais, porque a tangente não existe para todos os ângulos. A gente tem que lembrar que a tangente não existe para ângulos π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Lembra disso, né? Então, o 4x menos 3π, que é o nosso ângulo, é tudo que está dentro desse parênteses aqui, ele tem que ser diferente de todos os ângulos onde a tangente não existe. π sobre 2 mais kπ. Agora, a gente tem que isolar esse x para ver de quem que ele tem que ser diferente para que o ângulo todo seja diferente disso aqui. Então é como se fosse uma equação, você vai isolar esse x. Vou passar o menos 3π para o lado de lá, ficar 4x diferente de 3π positivo, mais π sobre 2, mais kπ. Muito bem, agora tem que juntar o 3π com o π sobre 2. O k você nunca junta, tá? O kπ você deixa separado aqui. Então, 3π mais π sobre 2, como é que vai ficar? Tira o mínimo, certo? Como tem só o 2 de denominador, o mínimo é ele. Fica 2 dividido para 1, que dá 2, vezes 3π, 6π.
2 para 2 dá 1, 1 vezes π, π. 6π mais π sobre 2 mais kπ. O 4x tem que ser diferente de 7π sobre 2 mais kπ. Agora o 4 está multiplicando, vai passar dividido. Como tem essa soma, o 4 passa dividindo os dois caras que estão somando aqui. Assim, o x tem que ser diferente de 7π sobre 4, 7π sobre 8, aliás, né? 7π sobre 2 dividido para 4 fica 7π sobre 8, mais kπ dividido para 4 fica mais kπ sobre 4. Esse é o domínio da função. É o conjunto formado por todos os x pertencentes aos reais, tais que x tem que ser diferente de 7π sobre 8, mais kπ sobre 4, onde k pertence a z, k é um número inteiro. Esse é o domínio da função. Na função tangente acontece muito aqui das questões trabalhar como domínio, tá? Porque tem essa restrição ali. O período na função tangente eu calculo dividindo π pelo módulo do parâmetro multiplicativo do ângulo. A única diferença da função tangente para a função seno e cosseno é que eu divido agora π pelo número que está, pelo módulo do número que está multiplicando o x. Lá na função seno e cosseno eu dividia o 2π, né? Então π dividido pelo módulo de 4, que é o número que está multiplicando o x. Módulo de 4 fica 4, esse é o período, π sobre 4. E a imagem na função tangente é o conjunto dos reais. Ela pode resultar qualquer número real, o y dessa função aqui, tá ok? Na segunda questão, a gente vai começar a trabalhar com os gráficos. Isso aqui acontece muito, tá? A questão, ela dá pra gente uma parte do gráfico de uma função e ela quer saber qual é essa função. Temos aqui esse gráfico maravilhoso, mais ou menos assim. Temos que descobrir qual é a função. Bom, só pelo formato desse gráfico, a gente já sabe que a função é seno ou cosseno, né? São as funções que tem esse formato aqui. Muito bem. Então pode ser y igual a mais ou menos b seno de kx mais n, ou pode ser y igual a mais ou menos b cosseno de kx mais n. Como que eu vou saber, professor, se a função é seno ou cosseno? Vou te ensinar uma técnica maravilhosa, tá? Só pelo gráfico, olhando o gráfico, você já sabe se é seno ou cosseno. Você vai olhar onde o teu gráfico está cortando o eixo y. Se cortar no eixo de simetria da função, a função é seno. Acabou. Se cortar num ponto que é um ponto de máximo ou mínimo da função, a função é cosseno. E acontecendo isso, o n ele vale zero, tá? Esse parâmetro aditivo do ângulo aqui vale zero. Vou te mostrar por que isso acontece. Temos aqui as duas funções seno e cosseno. Vamos considerar esse n sendo zero. Se o n for zero, fica y igual a mais ou menos b, que multiplica o seno de kx. Se o n é zero, fica só kx. Agora eu vou calcular qual é o valor do y quando o x é zero. Ou seja, eu vou ver onde que essa função vai cortar o eixo y, né? Onde ela corta o eixo y é onde o x é zero. Então, se x é igual a zero, olha só o que acontece, que bacana. Fica y igual a mais ou menos b, que multiplica seno de kx, independente do k, vai resultar seno de zero, né? Porque zero vezes qualquer número dá zero. Quanto é o seno de zero? É zero. Então fica a mais ou menos b vezes zero, ou seja, y igual a. Quem que é esse a? É exatamente o eixo de simetria. Então, na função seno, se o parâmetro n for zero, ela vai cortar o eixo y no eixo de simetria. Já na função cosseno, o que vai acontecer? Consideramos o n sendo zero, então y igual a mais ou menos b, que multiplica o cosseno de kx. Vamos colocar aqui. Agora, calculando o valor da função para o x sendo zero, ou seja, onde ela vai cortar o eixo y, né? É o resultado desse y aqui. Y igual a mais ou menos b, que multiplica o cosseno de k vezes zero. Qualquer que seja o k, resulta zero. Cosseno de zero é 1.
Fica y igual a mais ou menos b. Como esse b pode ser positivo ou negativo, isso aqui pode resultar a mais b ou a menos b. O que é a mais b e a menos b? É justamente os extremos que a gente tem na função seno e cosseno, né? Quando a gente vai calcular a imagem, a gente faz o intervalo de a menos b até a mais b. Então, significa que na função cosseno, se o n for zero, ela vai cortar o eixo y ou no ponto máximo da função ou no ponto mínimo. Vai cortar em um dos dois extremos, tá ok? Então, o macete funciona por isso aqui. Se o n não for zero, professor, essas funções não cortam o eixo y em nenhum desses pontos. Mas aí, nenhuma questão ela traz o n não sendo zero, tá? Se aparecer um gráfico assim na tua prova, no teu vestibular, com certeza o n sempre é zero, porque senão fica muito difícil para achar a função, tá? Então, na verdade, essa técnica que vai funcionar sempre, tá? Vamos observar ela na prática. Onde que o nosso gráfico está cortando o eixo y? No ponto 1. Corta aqui. Esse ponto 1, veja que ele é exatamente o eixo de simetria. Vamos lembrar o que é eixo de simetria? É aquele valor que fica exatamente na metade entre o valor mínimo e o valor máximo da função. Qual é o mínimo dessa função aqui? O valor mínimo que ela está atingindo? A gente vê que é menos 1. Beleza. E o valor máximo a gente vê que é 3. Qual que é o número que está bem na metade entre o menos 1 e o 3? É o 1, certo? Ele fica a duas unidades de distância do 3 e fica a 2 unidades de distância do menos 1. Então, esse 1 é justamente o eixo de simetria. Sabemos que a função é seno e se isso aqui acontece é porque o n vale zero. Então, já sabemos que a função é seno, que o n vale zero e sabemos também que o a é 1, porque o a é esse eixo de simetria. Já temos várias informações sobre a nossa função. Vamos escrever aqui. Então, a gente sabe que a função é y igual a 1, que é o a. 1, que é o a. Mais ou menos b. Quem que é esse b? O b é a amplitude da função, é a distância entre o eixo de simetria até o ponto máximo ou mínimo. Se eu pego a distância do 1 até o 3, que é o ponto máximo, é uma distância de 2 unidades, né? E do eixo de simetria 1 até o ponto mínimo, que é menos 1, é a mesma distância de 2 unidades. Então essa amplitude é 2, o b é 2. Eu só tenho que observar qual é o sinal dele, se vai ser positivo ou negativo. O sinal não interfere na amplitude, mas interfere no gráfico, tá ok? Então eu tenho que analisar qual é o meu sinal. Na função seno, você vai olhar se depois que corta o eixo y, você vai olhar se o gráfico ele começa a subir ou descer. Aqui, depois que ele corta o eixo y, ele começa a subir. Então, o nosso b é positivo. Se ele começasse a descer aqui, o b seria negativo. Então, o b é positivo, vai ficar mais 2 vezes o seno de kx mais n. Como n é zero, fica só kx. Só temos que encontrar o valor do k. Bom, o valor do k é responsável pelo período da função, né? Lembra disso. Então é só a gente olhar nesse gráfico o que está repetindo. Claramente dá para ver que daqui até aqui é uma repetição, né? E daqui até aqui é outra repetição. Ou seja, repete de menos π até zero e de π até zero. Então repete de π em π a cada π radianos. Se o período é π, qual tem que ser o meu k? 2. Porque eu vou dividir 2π por esse k, 2π para 2. Fica π, que é o período ali. Então o k é 2. E o k você não se preocupa com o sinal, tá? Pega ele sempre positivo. Então fica 2x. Essa é a função 1 mais 2 vezes seno de 2x. Vamos agora observar o que acontece numa função cosseno. No terceiro exemplo, temos esse maravilhoso gráfico para novamente encontrar qual é a função. Veja como agora fica muito fácil fazer isso conhecendo a técnica que nós vimos anteriormente. Então, a primeira coisa é observar onde o gráfico está cortando o eixo y. Se cortar no eixo de simetria, a função é seno. Se cortar no ponto que é o ponto máximo ou cortar no ponto que é o ponto mínimo da função, ela é cosseno. Então, aqui vemos que a função está cortando o eixo y no valor menos 2, que é o menor valor que essa função atinge. Olha só, eu só tenho o gráfico até o menos 2 aqui. Então sabemos que a função é cosseno. E acontecendo isso, automaticamente o parâmetro n a gente viu que vale zero, né? Então essa função é y igual a mais ou menos, né, b, mais ou menos b,
que multiplica cosseno de kx. Como o n é zero, fica kx. Beleza. O A é o eixo de simetria. Aqui ele vale zero. É o valor que está à mesma distância, tanto do máximo quanto do mínimo. Se eu pego a distância do zero até o valor máximo que a função está atingindo, que é 2, é a mesma distância que do zero até o valor mínimo menos 2. Então, o eixo de simetria é zero. Beleza. O B, a amplitude, é a distância do eixo de simetria até o máximo ou mínimo da função. Essa amplitude é 2, é essa distância. Eu só tenho que ver qual é o sinal desse 2, se ele vai ser positivo ou negativo. O sinal não altera a amplitude, mas altera o gráfico, tá? Então é importante observar isso aqui. Bom, na função cosseno, se ela corta o eixo y no mínimo, o B é negativo. Se a função corta o eixo y no máximo, aí o B é positivo. Então aqui o nosso B é negativo. Vai ficar y igual a menos 2. Esse sinal aqui é importante, tá? Se eu tivesse a função toda igual, mas ao invés de menos 2 eu colocasse 2 positivo, o meu gráfico ia estar de ponta cabeça, tá? Ele iria inverter verticalmente. O sinal do B, ele inverte verticalmente o gráfico. Maravilha? Então é menos 2 aqui, vezes o cosseno de k vezes x. Como é que eu vou achar esse k? Bom, o k é responsável pelo período, então a gente tem que observar o que está repetindo aqui nessa função para observar o período dela. Bom, facilmente a gente percebe que do menos 2 até o zero tem uma repetição, olha só, e do 0 até o 2 tem outra repetição. Então o período é 2, está repetindo de 2 em 2. Como é que eu faço período na função cosseno? É 2π dividido por k. Se eu sei que o período é 2, eu vou trocar esse p por 2. Fica 2 igual a 2π dividido para k, passa o k multiplicando, fica 2k igual a 2π, passo 2 dividindo, 2π dividido para 2 fica π. O k é π. Então, encontramos a função. O nosso y, que na verdade é o f de t aqui, né? O nosso f de t é igual a menos 2 cosseno de π, que é o k, vezes o x, que na verdade é o t, porque aqui a variável da função são os valores de t, certo? Mas é a mesma coisa, né? Só muda a letra ali. Então essa é a função. E para finalizar, no último exemplo, temos que esboçar o gráfico da função f de x igual a 3 vezes o seno de x sobre 2. Na verdade, é muito difícil uma questão de função trigonométrica pedir para você esboçar o gráfico. É muito mais comum questões como nós fizemos anteriormente, onde a questão ela te dá o gráfico e pede para você achar a função. Mas, se isso acontecer, vai ser algo parecido com o que nós temos aqui, uma função parecida com essa, coisas desse tipo, tá? Então a gente vai ver como fazer isso aqui. Temos uma função seno, vai ser sempre função seno ou cosseno, tá? Tangente nunca. A tangente você tem que, lógico, ter uma noção de como é o esboço do gráfico dela, mas nunca vai aparecer nas questões. É sempre funções, sempre que trabalhar com gráficos são funções seno e cosseno. Então vamos lá. Primeira coisa, se a função é seno e o parâmetro n é zero, não tem nenhum número somando dentro do ângulo ali, a gente sabe que essa função vai cortar o eixo y no eixo de simetria, né? Qual é o eixo de simetria dessa função aqui? É zero, porque eu não tenho nenhum número somando aqui, não tem a. Então, já temos um ponto da função aqui. Se o x for zero, y é zero. Muito bem. Agora é legal encontrar qual é o valor máximo que essa função pode resultar e qual é o valor mínimo, para eu ter já uma boa ideia de onde eu vou ter gráfico aqui, né? Já dá uma boa localização do meu gráfico. Então, a imagem é o intervalo que vai de menos 3 até 3. É só fazer a menos b até a mais b. O valor mínimo que esse seno pode resultar é menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. O valor máximo que ele pode resultar é 1. 1 vezes 3, 3. Beleza, eu sei que o valor máximo que a minha função vai atingir é 3 e o valor mínimo é menos 3. Eu só tenho agora que achar qual tem que ser o valor de x para que a função atinja o seu valor mínimo, para eu ter o ponto de mínimo, e encontrar qual é o valor de x para que ela atinja o seu valor máximo. Então vamos lá.
Para que a função atinja 3, resulte 3, que é o seu valor máximo. Bom, esse seno aqui tem que resultar 1 para isso, né? Porque eu vou fazer 3 vezes 1 para dar o 3. Para que esse seno resulte 1, qual tem que ser o ângulo? O ângulo tem que ser 90 graus, né? Tem que ser π sobre 2. Qual tem que ser então o valor do meu x? Tem que ser π, porque eu tenho aqui x sobre 2. Se o meu x for π, fica π sobre 2, que é o que eu preciso. Então temos um ponto aqui da função. Se o x for π, a função resulta 3, que é o seu valor máximo. Vai estar aqui em cima. Maravilha. Aqui eu tenho 2π. Se o x for 2π, qual é o valor que vai resultar essa função? Você pode também atribuir valores aqui para x e ver qual é o valor que a função vai resultar. Pode encontrar pontos, não tem problema, tá? Se eu pegar 2π para o meu x, fica 2π dividido para 2, que dá π. Qual que é o seno de π? 0. 0 vezes 3 dá 0. Então, se o x for 2π, a função dá 0. Vai estar aqui. Agora, onde que a função resulta o seu menor valor, que é menos 3? Para que eu tenha menos 3, esse seno tem que resultar menos 1. Onde que o seno vale menos 1? É no ângulo 270 graus, certo? Que é 3π sobre 2. Então, o meu x ele tem que ser 3π, porque aí eu pego 3π sobre 2, que dá esse menos 1. Então, se o x for 3π, a função resulta no seu valor mínimo. Vamos colocar aqui, 3π resulta menos 3, que é o valor mínimo da função. Aqui está. E se eu pegar o 4π, vai dar o mesmo zero, porque 2π é igual a 4π. Na verdade, eu nem precisaria ter calculado esse 2π lá, né? Porque o ângulo 0 é igual ao ângulo 2π, então vai ter o mesmo valor lá na função. Maravilha. Eu fiz aqui de 0 até 4π. Será que está suficiente? Sim. Porque qual é o período dessa função? Como eu tenho aqui x sobre 2, o meu k é 1 sobre 2. Se eu divido 2π para 1 sobre 2, dá 4π. O período dessa função é 4π. Você precisa representar o teu gráfico contemplando no mínimo um período. Tem que ter pelo menos uma repetição completa. Então, de 0 até 4π, nós temos aqui uma repetição completa. É só ligar adequadamente esses pontos agora. Como assim, professor, adequadamente? Tem que lembrar que função seno e cosseno tem aquele formato de ondas, né? Não adianta eu ligar esses pontos fazendo aqui uma linha reta que não vai estar certo. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Vou tentar caprichar aqui para você. E a minha caneta está falhando. Alguma coisa mais ou menos assim, tá ok? E se eu quisesse continuar esse gráfico, era só eu pegar de 4π até 8π e repetir essa curva, né? De 4π em 4π, essa função vai repetir exatamente como ela está aqui. Então, se você tiver que esboçar o gráfico de uma função seno ou cosseno, é só seguir essa ideia aqui, não tem segredo, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, clique no gostei, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima, valeu!